irmãos, chega o momento de expormos a palavra de Deus nessa noite. E hoje nós vamos ler um texto bem conhecido dos irmãos, que se encontra em Lucas, capítulo 15. Nós vamos ler a partir do versículo 11 até o versículo 32. Uma parábola bastante conhecida, a parábola do filho pródigo. Lucas, capítulo 15, do versículo 11 ao versículo 32. Nós colocamos como tema dessa mensagem: com quem você se identifica? Nós temos aqui neste texto dois personagens principais, inclusive o pai de ambos os filhos. Vamos ler então Lucas capítulo 15, acompanhe o texto e meditar a respeito do que Deus tem para falar conosco e com quem você se identifica. Lemos a palavra de Deus. Versículo 11: Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para seus campos a guardar porcos. Ali, desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E informou: Veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. E ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Oremos mais uma vez. Santo Deus, amado Pai, neste momento nós clamamos a Deus a direção do Senhor, para que possamos, ó Pai, ouvir a Tua voz que fala essa noite por meio da Sua palavra, fala o coração da nossa igreja. Que o Senhor, ó Deus, possa ser exaltado e nessa noite toda a honra e toda a glória sejam dadas ao Senhor. Que o Senhor, ó Deus, pelo Teu Espírito toque os nossos corações, a fim de que, ó Deus, absorvemos o ensinamento da Sua palavra, a fim de que possamos revisar o nosso coração, nossa vida, reconhecer os erros que temos cometido diante do Senhor, renovar o nosso coração dia a dia, segundo a palavra do Senhor, segundo a Tua inteira vontade. Una-nos na pessoa de Jesus Cristo nessa noite, ó Deus, por meio do Seu Espírito, para como igreja possamos louvar e adorar o nome do Senhor. E possamos sair daqui, ó Deus, edificados pela Sua palavra.
É essa oração que nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Sem sombra de dúvidas, irmãos, essa é uma história extremamente conhecida e uma parábola muito interessante com vários elementos que a gente vai discutir nessa noite. Mas antes de entrar propriamente na parábola do filho perdido, nós precisamos entender o contexto que está registrado aqui, como lemos na liturgia de Lucas capítulo 15. Nos primeiros 2 versículos, nós percebemos, aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Os publicanos eram literalmente odiados pelos judeus, era uma classe de coletores de impostos do Império Romano, caracterizado não só pelo fato de ter que coletar imposto, isso já era uma situação constrangedora, mas eles eram categorizados pela sua crueldade, avareza e engano que eles usavam no desempenho da sua tarefa. Os pecadores eram aqueles considerados pelos escribas e fariseus como imorais, ou aqueles que desempenhavam alguma função que era considerada contrário à lei. E por isso eles eram odiados pelos escribas e fariseus, que por sua vez faziam sérias objeções em relação a eles. Sequer sentavam com eles para comer, porque o fato de simplesmente sentar significava como uma espécie de boas-vindas e reconhecimento, algo que eles literalmente não tinham para com os pecadores e publicanos. Os rabinos sequer sentavam, como está registrado em Atos capítulo 10, versículo 28. E essa era uma prática, você tinha os chamados doutores da lei, que sequer estavam próximo daqueles que necessitavam ouvir a palavra de Deus, que eram os publicanos e pecadores. Mas, interessante perceber no 2º versículo, que havia uma atitude desses que eram considerados aqueles excluídos. Eles estavam ali para ouvir a palavra de Cristo. Eram aqueles que estavam com os ouvidos atentos e davam importância àquilo que os fariseus não davam importância, que era o discipulado, que era o ensinamento. Diante desses 2 públicos, pecadores e publicanos, escribas e fariseus, Jesus então introduz 3 parábolas. As 2 parábolas que antecedem o texto que nós lemos nessa noite são as parábolas da ovelha perdida e da dracma perdida. São consideradas parábolas gêmeas, porque elas têm alguns destaques que são semelhantes. Mais uma vez, os rabinos concordavam que Deus daria as boas-vindas ao pecador arrependido. Entretanto, Jesus introduz uma ideia nova aqui nessas 2 parábolas, de um Deus presente, de um Deus que busca aquele que está perdido, de um Deus que toma a iniciativa de buscar aquele que está totalmente incapaz de encontrar a sua salvação. E aí nós temos 3 características nessas 2 parábolas que nós lemos na liturgia, da ovelha perdida e da dracma perdida. Primeiro, o destaque do desejo de ter a posse daquilo que estava perdido. Segundo, o esforço de buscar o perdido. Nós observamos quando o texto diz que ele traz as ovelhas nos ombros, e quando aquelas senhoras ali acendem uma candeia, em virtude da casa na época ter uma janela pequena, ser um pouco mais escura, acendia a candeia, varria a casa à busca daquela moeda que era importante para elas. O texto ressalta então o ato de buscar, o esforço feito por buscar aquele que está perdido. Terceiro, alegria, júbilo de encontrar. Uma parábola diz júbilo no céu por um pecador que se arrepende, e a outra diz júbilo diante dos anjos de Deus. Esse texto destaca o fato de que você tinha os doutores, chamados doutores da lei, que eram alheios aos pecadores, que não estavam presentes, em detrimento de uma nova dinâmica, de um Cristo, de Deus, que busca o seu povo, que se esforça para buscar o pecador e que se alegra, principalmente que se alegra com aquele que estava perdido. Então, nós entramos na parábola do filho perdido. Mas antes de entrar no próprio texto em si, eu queria dividir esse texto em 2 pontos. Primeiro, nós lemos até o versículo 24, a narrativa que fala a respeito do filho mais novo.
Segundo, a partir do versículo 25, a narrativa ela é direcionada ao filho mais velho. E é óbvio, tanto na primeira narrativa quanto na segunda, nós temos a figura do pai. Quando Jesus fala a respeito do filho mais novo, ele está direcionando a respeito do amor e júbilo do pai pela salvação daquele perdido, ora, publicanos e pecadores, daqueles que estavam ali ouvindo Jesus. E quando ele fala na narrativa, a partir do versículo 25, do filho mais velho, do irmão mais velho, ele remete aos escribas e fariseus, aqueles que literalmente rejeitavam os pecadores arrependidos e que estão totalmente fora da harmonia da vontade do Pai. Deixe sua Bíblia aberta e acompanhe comigo a partir do versículo 11, e você percebe que de início os dois irmãos estão ali presentes. E a partir do versículo 12, nós temos um plano totalmente inconsequente, arrogante, e a postura do pai diante de um filho que resolve pegar os seus bens e sair do seu lar. Segundo dados históricos, o filho poderia ter posse, sim, da herança do pai, poderia inclusive vendê-la, isso era raro de acontecer, mas ele podia vender a propriedade, e essa propriedade só passava para a posse efetiva do dono, que agora comprou a terra, depois da morte do herdeiro. Durante esse período, tanto o pai quanto os filhos teriam usufruto da terra e teriam os lucros a respeito das atividades ali desenvolvidas. Mas, após a morte do herdeiro, quem tivesse comprado a terra, aí sim tomaria posse. Raro de acontecer, mas é o que provavelmente aconteceu aqui, segundo dados históricos. E nós temos um plano extremamente ousado e inconsequente desse jovem. Acompanhe comigo no versículo 12. Mas o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Nós temos aqui duas situações. Primeiro, do filho que resolve fazer o que ele está fazendo aqui no texto. Um plano completamente impensado e que mais tarde, nos próximos versículos, vão revelar a intenção do seu coração. Quando lemos Provérbios, capítulo 21, versículo 5, o texto diz: os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva, à pobreza. Os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva, à pobreza. E parece que esse provérbio cabe muito bem aqui ao filho mais novo. E nos faz refletir a respeito das nossas decisões, daquilo que fazemos com a nossa vida, dos planos que temos para o futuro, seja para nós, para nossa esposa, para os filhos, para a igreja. Quando planejamos, devemos literalmente não fazer de forma apressada, porque isso levou o filho mais novo à pobreza, como diz Provérbios 21:5. Provérbios 20:18 diz: os planos mediante os conselhos têm bom êxito, faze a guerra com prudência. Destacando a necessidade de se buscar conselho na hora de elaborar algum plano. E não parece aqui que o filho mais novo está fazendo isso. O texto não diz se ele perguntou a opinião do pai. Ele simplesmente diz: pai, me dá o que é meu. Uma figura de alguém insubmisso à autoridade do pai, inconsequente diante das atitudes que ele está tomando, e nós vamos ver como o pai reage diante de uma situação dessa, porque o pai simplesmente pega e entrega para o filho. Será que nós, como pais, sabendo que os nossos filhos ou nosso filho, diante de uma situação como essa, faríamos como o pai do filho pródigo fez? Porque no seu coração, naquele momento, o seu filho estava morrendo. Se você pegar o texto mais à frente, no versículo 24, ele diz: porque este meu filho estava morto. Então agora, diante da decisão que o pai tem de ceder ao pedido do filho, ele está ciente de que a decisão do filho estaria o levando à morte. Para ele, o filho, a partir daquele momento, está morto.
uma atitude completamente inconsequente, mas pense na responsabilidade desse pai. A que ponto nós estamos dispostos a permitir que nossos filhos tomem decisões e aprendam com elas? Quem tem filho sabe como é difícil à medida que eles vão crescendo. Quando é pequititinho, você acha que tem trabalho, mas o trabalho vai ser maior quando eles começarem a tomar as próprias decisões. A aflição do coração, ela aumenta. E como é difícil você ir dando independência para o seu filho. Porque à medida que ele vai crescendo, ele vai querendo tomar as decisões dele. Ele aprendeu o que precisou aprender com você, mas agora ele quer andar com as próprias pernas e ele quer tomar as próprias decisões. Como nós agimos enquanto pais? Estamos dispostos a instruir nosso filho e mesmo que ele permaneça no erro, você estaria disposto a permitir que ele tivesse o desfecho que teve aqui do filho mais novo? Deixar ele ir, mesmo avisando, ou tenta de todas as formas proteger, segurar? Quando lemos Deuteronômio, abra sua Bíblia lá em Deuteronômio capítulo 21. Deuteronômio capítulo 21, versículo 18 a 21. Como agir diante de um filho obstinado? Aqui estamos diante de um filho totalmente obstinado. Deuteronômio capítulo 21, versículo 18 a 21 diz assim: Se alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedece à voz de seu pai e à de sua mãe, e ainda castigado não lhes dá ouvidos, seu pai e sua mãe o pegarão e o levarão aos anciãos da cidade, à sua porta, e lhes dirão: Este nosso filho é rebelde e contumaz, não dá ouvidos à nossa voz, é dissoluto e beberrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que morra. Assim eliminarás o mal do meio de ti, todo Israel ouvirá e temerá. Quando vamos para a disciplina no Novo Testamento, em Mateus 18, 17, diz assim: E se ele não os atender, diz-o à igreja, e se recusar ouvir também a igreja, considera-o gentio e publicano, considera-o incrédulo, considera-o morto. Aqui o pai do filho pródigo está considerando seu filho morto. A recomendação no Antigo Testamento, o filho rebelde, era simplesmente entregá-lo a um julgamento e a um juízo terrível. E no Novo Testamento, nós, enquanto igreja, aplicamos a disciplina, e o questionamento que nós fazemos aqui é: você está disposto a entregar o seu filho rebelde à disciplina da igreja? Você está disposto a entregar o seu filho à disciplina da igreja? Não digo simplesmente virar as costas e deixar o conselho fazer, mas uma vez que você entendendo o pecado, exortando o seu filho, e se precisar levar as instâncias e chegar ao ponto de ter que discipliná-lo, você, enquanto pai, entregaria o seu filho ao devido juízo, a fim de que ele obtenha arrependimento pelo seu pecado? Ou tendemos a nos tornar super protetores? Afinal de contas, o nosso amor a Deus não pode ser menor do que o nosso amor a nosso filho. Nós não devemos amar mais ao filho do que a Deus. Não estamos dizendo aqui que você também tem que ser permissivo e deixar o seu filho, digamos, quebrar a cara. Mas instruir e exortar, como o pai do filho pródigo fez com o irmão mais velho, na segunda metade do texto nós vamos chegar lá. Mas fica aqui, como nós agiríamos diante de uma situação dessa? Nosso amor a Deus deve ser sempre maior, e a Escritura, a verdade de Deus, ela é inegociável. Mais à frente no versículo 13 do texto de Lucas, volte lá para Lucas 15, versículo 13, a gente percebe o coração do filho sendo revelado pelo texto. Ele ajuntou tudo o que era seu,
Quando ele ajunta tudo que era seu e parte, ele está dizendo claramente que ele não tinha nenhuma pretensão de voltar. Nenhuma pretensão de voltar. Ele não queria deixar nenhum elo na casa do seu pai. Não passava na cabeça dele, se der tudo errado, eu volto. Não, ele não tinha a pretensão de voltar. Ele arruma tudo que era seu e ele parte. E mais adiante revela o motivo do pedido de ter a herança, porque ele dissipou todos os seus bens. Dissolutamente significa esbanjar as suas riquezas nos desperdícios mais desenfreados que tinham. Ele desejava o mundo. Ele desejava a tão chamada liberdade e independência. Eu dou aula para os adolescentes na escola dominical e todas as aulas a gente toca neste assunto com os meninos. Adolescente, o sangue não circula, ele está literalmente turbilhando nas veias, nas artérias. Os pensamentos são rápidos, energia 100% e disposto a tomar as próprias decisões. A nossa preocupação principal é quais são os critérios que eles têm utilizados para tomar decisões. E o que nós percebemos é que muitos têm um coração tendencioso, como todos nós, mas essa é uma idade em que a independência, a busca da própria identidade e o fazer as coisas com suas próprias mãos é bem forte, é bem presente na vida deles. E não é raro acontecer conflitos com os pais, somente jovens, que quer fazer da vida o que bem entende. Esse desejo aqui do filho mais novo de ter a liberdade, infelizmente é o sonho de muitos jovens e adolescentes, que vivem debaixo da autoridade do seu pai, que vivem na casa do seu pai, e às vezes ficam ali remoendo em pecado, em ira, porque recebeu o não do pai ou da mãe, ansiosos por ter um emprego e poder fazer aquilo que quer da sua vida, sem ter que dar satisfação a eles. E essa é uma das coisas que a gente busca tratar no coração deles durante as aulas, porque esse desejo de liberdade, na verdade, se transforma numa escravidão do próprio desejo. Abra sua Bíblia lá em Êxodo, capítulo 16, no versículo 3, Êxodo 16, versículo 3, e vamos acompanhar aqui dois textos que falam a respeito do povo de Israel e como este coração humano, pecaminoso, funciona. Êxodo 16, 3. Disseram-lhe os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar. Pois nos trouxestes a esse deserto para matardes de fome toda essa multidão. Quando Deus então dá o maná ao povo, mas veja que depois de ter o maná, vá lá em Números capítulo 11, nós vamos ler os primeiros 6 versículos. Números capítulo 11, versículo 1 a 6. O povo estava faminto, Deus então concede a eles o pão do céu. E lá em Números 11, versículo 1, queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira, e fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e orando este ao Senhor, o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar Taberá, porque o fogo do Senhor se acendera entre eles. E aí você pode parar para pensar, eles perceberam a ira do Senhor, agora eles aprenderam a lição? Não. Acompanhe o texto. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios. Repara a palavra
desejo, não está aí à toa. Pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram, olha como é que eles verbalizam a cobiça. Quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos, senão este maná. Eles estão desprezando o pão do céu, o pão de Deus, que os saciavam plenamente. E agora, eles começam a desejar, dizendo que a alma está seca. Tamanha era a vontade de comer carne. E eu pergunto para você, o que você notou de estranho nos dois textos? Porque nós estamos diante de um povo que estava escravo. E isso é comida de escravo? Panelas de carne e pão a fartar, pepino, melão, comíamos de graça, de graça. Dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos, não era de graça, custava a escravidão. E eu acho muito estranho eles relatarem isso, e não me parece comida de escravo. Parece para você? Para mim também não. Tamanho era o desejo e a vontade que eles mentiam. Eles estavam crendo numa mentira, desejando uma mentira e desprezando o pão do céu. Se você lembrar da dinâmica de Gênesis 3, quando a serpente tenta a mulher, ela diz uma frase: você será como Deus. Eles não eram, não? Eles não eram imagem e semelhança de Deus? Mas coma, porque você será como Deus. Toda a dinâmica do pecado, ela gira em torno de uma mentira. Nós acreditamos nessa mentira cegamente, como o povo aqui, a ponto da alma estar seca. Desejamos dentro do nosso coração, cobiçamos, e agora despreza a bênção do Senhor, despreza o mandamento do Senhor, como fez no Jardim do Éden, as bênçãos de Deus, o mandamento do Senhor, e busca um plano alternativo. E essa é a tendência do nosso coração. Achar que os planos que temos para a nossa vida são melhores do que os planos dirigidos pelo Senhor na sua palavra. Não existe essa busca mística do centro da vontade de Deus quando se tem de tomar decisões. A vontade de Deus é expressa através da sua palavra, e ela é quem vai te dar diretrizes para você tomar as decisões que Deus exige que você tome. Afinal de contas, Deus criou o homem para tomar decisões. Adão, está aqui os animais, nomeie-os. Deus não deu uma questão de múltipla escolha, marca X lá, B, C ou D, está aqui, ó, te dou as opções, Adão, você escolhe, vai ter que ser desse jeito aqui. Deus dá diretrizes e quer que o homem tome decisões. Porque justamente no momento que nós estamos diante de dúvidas e planejamentos, Deus Ele quer, Ele te dá liberdade para isso, para que você decida a sua vida. Mas Ele quer que você tenha como orientação a palavra dEle. Não pode ser igual um pessoal meio pentecostal aí, que fecha a Bíblia, quer tomar uma decisão, fecha o olho lá, abre um texto, se o texto falar coisa boa é porque é sim, se falar coisa ruim é porque é não. Isso aqui não é urim, tumim, não é joguinho de dado, não é sorte. Jamais, Deus nunca quis isso. Deus quer que você decida. E infelizmente, quando as nossas intenções do coração não são voltados para a glória de Deus, mas são voltados para o nosso próprio desejo e cobiça, nós falhamos. O filho aqui está diante de um plano mirabolante. Eu tenho certeza que ele estava achando que estava tudo certo.
Pegou o dinheiro, quanto dinheiro? Agora tenho liberdade. Partiu o mundão. Mas crendo em uma mentira. Porque nada, irmãos, é capaz de nos satisfazer que não a glória de Deus, que não seja para a glória de Deus, que não seja para servir ao próximo. Eu utilizo uma ilustração quando a gente dá aula para os adolescentes. Eu sempre coloco 2 bonequinhos, um de frente para o outro, e coloco uma setinha em que o homem e a mulher estão em comunhão um com o outro, e uma setinha apontando para o céu e descendo, mostrando a comunhão do homem com Deus. Isso reflete a lei do Senhor: amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Não existe um vetor que sai do homem e volta para ele mesmo. Isso é egoísmo. Mas aqui estamos diante de um homem egoísta. Egoísta, cujo plano não pediu conselho, não quis ouvir a voz do Senhor, e ele achou que estava tudo certo. Então vamos embora. E no versículo 14 você vê que 2 desgraças vieram. Primeiro, que ele gastou dinheiro naquilo que não lhe gerava renda, e uma hora o dinheiro acaba. Uma hora o dinheiro acaba. Segundo, veio uma grande fome sobre aquela terra, e ele, diante do seu plano frustrado, parte, no versículo 15, atrás de um trabalho. Mas ainda no versículo 14, nós precisamos entender que quando o Senhor nos dá algo para cuidar, seja material ou espiritual, nós temos a obrigação de fazê-lo com obediência à sua palavra. E aqui, mesmo que ele estivesse errando, ele estava errando, quando sai de casa e tem posse nas suas mãos, ele gasta dissolutamente tudo. Ele não exerce mordomia. E nós sabemos, como lemos no capítulo 20, no Salmo 24, versículo 1, que ao Senhor pertence a terra e tudo que nele se contém, o mundo e os que nele habitam. Um texto que nós lemos na liturgia: tudo pertence ao Senhor. Então tudo que você toca e vê pertence ao Senhor. Mas a Escritura também me alerta com relação a viver em função do dinheiro. Lucas 12, 21 diz: assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Quando buscamos acumular tesouro para satisfazer o nosso próprio coração e não agradar a Deus, isso é idolatria, isso é escravidão. E nós temos responsabilidades com essa administração. Você pode lembrar de outra parábola, lá em Mateus 25, a parábola dos talentos. E logo no finalzinho do texto, aparece o dono e cobra dos trabalhadores aquilo que ele deixou: 5 talentos, 3 talentos e 1 talento. E Deus é um Deus que Ele cobra de nós, sim. Ele cobra de nós. E se nós não sabermos administrar as coisas deste mundo, quanto mais as coisas celestiais. E devemos sim, irmãos, estar preparados para as situações adversas e ser mordomo fiel, saber empregar bem os recursos que Deus te dá, saber gastar com responsabilidade, exclusivamente com aquilo que você realmente necessita, sem fazer dívidas. Isso é mordomia fiel. Isso o filho pródigo não teve. E a consequência de um plano mal elaborado, sem o aval do Pai, fora daquilo que a Escritura nos determina fazer, vem no versículo 15. Ele precisou trabalhar, e o emprego que ele arrumou, havia fome na terra, havia uma dificuldade imensa, e o único emprego que ele consegue é o emprego de cuidador de porcos, um animal que era considerado impuro, sujo para o judeu. Tamanha era o seu grau de humilhação, a ponto de que ele desejava comer das vagens da alfarrobeira, que eram as alfarrobas aqui, que era comida de porco.
aquele que anteriormente desejava tudo aquilo que o dinheiro podia comprar, agora está desejando comida de um animal considerado imundo pelo judeu. E Jesus, quando fala isso, ele está ressaltando o grau de humilhação a que esse homem se submeteu. O texto não diz se ele passava fome. Provavelmente ele tinha um mínimo de sustento do seu senhor. Mas o fato é que o texto ressalta o desejo dele de comer comida de porco. Quando então essa situação difícil, adversa, faz com que ele reflita a respeito do seu erro, do seu pecado. E ele literalmente se arrepende. No versículo 17 diz, caindo em si. A adversidade, ela tem um papel maravilhoso de fazer o homem enfrentar os fatos. E muitas vezes, pessoas que passam por situações como essas, vêm chorar no ombro da gente. E nós temos que ter cuidado para entender que tipo de choro que é esse. Se é um choro porque está passando fome, e só, porque deu tudo errado, porque meu dinheiro foi jogado fora, e ele continua amando o dinheiro ainda, lamentando o que perdeu. Ou se é um choro e é um arrependimento, de fato mostrado aqui nesse texto. E nós entendemos que ele mostra arrependimento porque ele, caindo em si, ele compara agora a sua situação à situação não do seu irmão, que estaria ainda como dono, primogênito, com uma herança ainda que está lá inteira, que não foi jogado fora. Mas ele se compara com o trabalhador do seu pai, com os trabalhadores. E esse sentimento reflete, porque na frase posterior ele diz, eu não sou digno de ser chamado seu filho. Ele elabora um discurso, prepara um discurso para apresentar ao seu pai, e aqui ele está mostrando realmente arrependimento, porque ele está se humilhando. Eu não sou digno mais de ser chamado filho. Eu quero voltar e ser tratado como um dos trabalhadores do meu pai. O seu discurso clássico expressa tristeza não simplesmente pelo que ele perdeu, mas principalmente pelo pecado. E aí sim ele reconhece o pecado que ele havia cometido contra o seu pai, provavelmente por não ter honrado o seu pai, como o mandamento diz. E havia pecado contra o próprio Deus, porque ele havia tomado decisões, gastado dissolutamente. O texto não diz aqui inicialmente com o que ele gastou, mas ele sabe que ele pecou contra o Pai, ele pecou contra o céu, ele pecou contra Deus. E o seu arrependimento é verdadeiro, porque ele estaria disposto a voltar e ser tratado como um empregado do seu pai. Perceba, alguém que antes estava indignado, debaixo da autoridade do seu pai, descontente, pede sua herança, eu quero liberdade, eu quero ir para o mundo, fazer aquilo que eu quero, gastar do jeito que eu quero. E ele se viu escravo, porque quando ele chega na terra do seu pai, ele estava descalço. E o texto traz isso porque quem andava descalço era o escravo. Ele reduziu sua vida à escravidão dos próprios desejos. E agora ele estava disposto a se tornar, entre aspas, escravo do seu pai. Aonde ele teria liberdade, aonde ele teria felicidade, aonde ele teria segurança. O desejo dele agora é de ir para onde ele nunca deveria ter saído. 1 João, capítulo 2, abra sua Bíblia lá, no versículo 15 a 17. Cuidado, jovem, com o que você deseja.
Cuidado com as escolhas que você faz. Cuidado com o caminho que você tem andado. Porque 1 João capítulo 2, versículo 15 a 17 diz: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. E foi isso que aconteceu com o filho pródigo. Passou, o mundo passou. E ele, completamente arrependido, entende que a segurança estava debaixo das mãos do seu pai. O mundo passa, bem como essa vontade imensa que deve estar no seu coração. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Quem é escravo dos próprios desejos só vai encontrar frustração. Essas coisas passam, mas a palavra de Deus, a vontade de Deus permanece eternamente. Cuidado com o que você deseja. Finalmente ele retorna ao lar. No versículo 20, assim que ele voltou para seu pai, Jesus não referiu aqui casa. Não fala que ele volta para casa. Ele diz que ele volta para o seu pai. E há uma diferença gritante aqui. Porque ele está vinculando a tudo aquilo que ele desprezou. E figurando no pai, a figura de um pastor, do Senhor, a quem ele deve obediência, outrora desprezada. No versículo 21, antes do versículo 21, a gente percebe no versículo 20 do texto: e levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Veja a reação do pai. Quando o texto diz que ainda de longe ele vê o filho vindo, nos parece que esse pai estava esperando pelo filho. Que o desejo dele, quando ele diz que o viu de longe, é como se ele estivesse espreitando: será que ele vem? Será que esse meu filho retorna? Expressa o desejo do pai de ter o seu filho retornado. Tanto é que antes dele chegar em casa, o pai corre em direção a ele, se compadece dele e o beija com um beijo de perdão, semelhante ao beijo de Davi que deu em Absalão, lá em 2 Samuel 14, 33. Algo raro para um pai, para um patriarca fazer, mas mostra a alegria de ter aquele que estava perdido. E no versículo 21, quando ele tenta discursar com o pai, ele não diz totalmente, de forma perfeita, o discurso que ele havia elaborado. Talvez porque o seu pai o deve ter interrompido, o abraçava, a gente não sabe. Mas no versículo 22 a 24 diz: o pai, porém, disse a seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés, trazei também, matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a se alegrar, a regozijar-se. E alguns elementos são interessantes aqui nessa narrativa do pai. Ele pede a melhor roupa, que fala a respeito da posição, o anel, que fala a respeito de autoridade, sandálias, quem andava descalço era escravo, o novilho cevado. Seu pai dificilmente poderia haver uma ocasião diferente para poder celebrar tamanha vitória, que é o filho que estava morto e reviveu. Mostra o sentimento do pai anterior quando libera o seu filho, mas agora ele é surpreendido pela volta do filho perdido. Então nada mais do que comemorar e matar o novilho cevado, celebrar, regozijar. O filho mais novo, que buscava prazer e alegria,
viu que tudo que ele desejou havia sumido. Era uma ilusão, uma mentira. Porque agora prazer sólido e alegria ele tem na casa do seu Pai. A verdadeira felicidade, meus irmãos, está debaixo da graça do nosso Pai. Quando obedecemos a Ele, quando amamos a Ele de todo o nosso coração e servimos a Ele e a nosso irmão. Não está centrado em nós, não cabe egoísmo aqui. Nós podemos fazer um paralelo porque em Cristo nós temos a melhor roupa, nós temos a posição. Romanos 8,17 diz: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Louve a Deus, irmão, porque em Cristo nós temos a nossa posição, que é herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo. E teremos a melhor roupa, a perfeição. Em Cristo nós temos toda a autoridade que ele narra lá em Mateus 28:18, na grande comissão. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Em Cristo nós temos autoridade. Nós deixamos o nosso estado de escravidão dos desejos da carne. Gálatas 5:1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Nós temos a responsabilidade de viver a liberdade que Cristo nos deu, que é obedecê-lo. Ali, na sua palavra, nós temos a liberdade. A liberdade de adorar a Deus e servir o próximo. Porque a escravidão dos desejos da carne é o que nós temos quando cometemos idolatria. Quando elegemos algo no nosso coração mais importante do que Deus e a sua vontade. Lá o filho pródigo, seu pai e seus servos ali estavam celebrando, comendo o novilho cevado. E nós nos alimentamos, irmãos, do verdadeiro Cordeiro, que é Cristo. 1 Coríntios 11:24. E tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Nós participamos do corpo de Cristo e comemos do corpo de Cristo. Nós temos comunhão perfeita com Jesus. Ele é o pão da vida. E nossa alegria será plenamente consumada no céu, como diz Apocalipse 2:7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida. A nossa alegria será plena quando estivermos comendo dessa árvore da vida, vestidos da roupa da perfeição, na presença do verdadeiro Cordeiro, que é Cristo, que nos libertou da escravidão, que pagou os nossos pecados. E por isso, irmãos, nós somos plenos. Somente em Jesus nós temos felicidade. Somente em Cristo os nossos planos podem ser efetivados ou não. E nós viramos a narrativa para o irmão mais velho. O irmão mais velho que fala a respeito dos líderes religiosos que não mostravam compaixão. O versículo 25 mostra que literalmente havia uma grande festa na casa do seu pai. Havia músicas, danças, comida farta. E o destaque que os servos na narrativa dizem que havia um retorno com saúde do filho perdido. Eles estavam realmente alegres e celebrando uma grande vitória de alguém que estava morto e reviveu, do perdido que foi achado. E essa mensagem aqui do filho mais velho é direcionada assim aos escribas e fariseus. Porque veja a reação dele. Versículo 28 diz que ele se indignou e não queria entrar. Nós podemos imaginar o filho mais velho dizer: este recebe pecadores e come com eles. Porque é isso que ele fala.
ao longo do texto. Ele se ira, assim como os fariseus faziam. E novamente o texto, ele diz uma série de palavras aqui, como uma tempestade, uma torrente, que revelam sentimentos reprimidos de há muito tempo. Primeiro, orgulho e justiça própria, quando ele diz: há muitos anos te sirvo sem transgredir uma ordem sua. Será? Mas ele se julgava o filho perfeito, né? Orgulho, como os fariseus faziam: não sou como este pecador. Vitimização, quando ele fala eu te sirvo, o servir aqui é usado para o serviço de alguém que era escravo. Ele está dizendo: meu pai, eu sirvo o Senhor igual escravo, obedeço todas as suas ordens, eu mereço mais do que um novilho. Mas ele não fala isso. Eu sequer tenho um cabrito. Ele se reveste de falsa humildade. Eu mereceria muito mais, mas me dá pelo menos um cabrito. Nem um cabrito você me dá. E ele despreza seu irmão. Quando ele se recusa a chamar meu irmão, ele diz para o seu pai: esse teu filho. Ele despreza seu irmão, como os fariseus desprezavam os pecadores e publicanos. E ele difama o seu irmão, quando ele fala: desperdiçou os teus bens com meretrizes. Isso o texto não falou até agora. Mas ele faz um julgamento prévio, do jeito que os fariseus e escribas julgavam os pecadores e publicanos. Ele exalta o pecado do seu irmão, e agora ele não quer entrar, está irado. Como você reage quando vê um irmão ser abençoado e você não? Como você reage quando você vai dar partida no seu carro de manhã cedo e ele não pega? E você tem que ir a pé para o trabalho. E aí você fica pensando no irmão da igreja que está desfilando de carro zero. Quando você está na fila do SUS e fica lamentando porque não tem um plano de saúde. Lendo um livro chamado Eu, um Servo, Você Está Brincando? Ele traz uma historinha de alguém que estava ansioso para receber as bênçãos de Deus, e ele levantava as mãos para os céus e clamava ao Senhor. E Deus não dava nada a ele. E essa historinha vai dizendo que ao longo do tempo Deus foi tirando tudo dele. Como fez com Jó, mais ou menos como fez com Jó. A ponto dele estar humilhado, sem nada, de mãos vazias. Após esse período, a historinha descreve que este homem entende o verdadeiro significado daquilo que Deus queria ensinar a ele. E ele vai dizendo que uma a uma Deus volta a encher a sua mão, e quando sua mão estava cheia, ele percebeu que ele só poderia ter a sua mão cheia se ele entendesse o significado do que é ter a mão vazia. Paulo, quando diz que ele andava satisfeito em toda e qualquer situação e nos ensina a viver assim, ele diz que aprendeu a viver em meio à fome e passou fome. Ficou sem roupa, foi apedrejado. Mas ele considerou tudo aquilo que ele havia adquirido ao longo da sua vida como lixo. Quando ele percebeu que o que ele tinha na mão era lixo, não era nada, e ele precisava exclusivamente encher a sua mão de Cristo, é que ele buscou, é que ele teve a sua vida plena, é que ele teve alegria. E aqui nós estamos diante de alguém que está invejando o irmão. Nós lemos o texto anterior de Deuteronômio, de Números,
de um povo que desprezou o maná, que não reconheceu as bênçãos de Deus e desejava a carne. Quando o nosso coração idólatra deseja mais do que nós podemos ter, nós nos comportamos como o povo de Israel, nos comportamos como o filho mais velho, que não sabia se alegrar com a felicidade do seu irmão que se arrependeu, mas agora o despreza. Não se alegra com ele, mas o inveja. Você é assim? Sabe se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Isso é corpo de Cristo. Isso é igreja. Ainda que você não tenha nada, entre aspas, lembre-se que você tem tudo. Você tem Cristo. E nós não mereceríamos absolutamente nada. Os nossos pecados, nós mereceríamos a morte. E quando Paulo pede a Deus que tirasse o espinho da carne dele por 3 vezes, o que Deus responde a ele? Paulo, tenha-se por satisfeito com a minha graça. Porque o meu poder, diz Deus, se aperfeiçoa na sua fraqueza. Irmão, o que você tem não importa. Nem como está a sua vida em termos de sofrimento ou de dor, mas o que importa é como o seu coração tem sido forjado pelo Senhor. E como você tem sido grato por tudo que Ele tem dado a você. Provérbios capítulo 14, versículo 30 diz: o ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. A inveja é a podridão dos ossos. Não deixe, meu irmão, os seus ossos apodrecerem. Hebreus 13:5 diz: seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes. Porque Ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca te abandonarei. E é isso que nós percebemos aqui na figura do pai. Mais uma vez, o paizão, que sai da festa com o irmão mais novo e vai atrás do irmão mais velho que está irado, está em pecado. O pai não era nada orgulhoso, mas mostra ternura. Assim como lemos em Hebreus 13:5, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei, nós percebemos aqui quando o pai diz para o filho, no versículo 31, tu estás sempre comigo. Eu estou junto de você. Então, ainda que a vida esteja difícil, meu irmão, ou pareça difícil aos seus olhos, que você certamente vai encontrar alguém pior do que você, só olha para o lado. Jesus está com você. E além disso, Ele exorta, Ele mostra sabedoria, quando Ele diz para o seu filho: tudo que é meu é seu, pode confiar, meu filho, eu não vou mexer na herança. Seu irmão voltou sem nada, mas aquilo que é seu está garantido. A distribuição estava firme. E Ele diz que fez tudo aquilo, recebeu o pecador arrependido, porque era preciso, como diz o versículo 32, era preciso. Como você reage quando alguém que te ofende muito, que pecou contra você, tem uma grande ofensa, se apresenta diante de você e diz: eu estou arrependido, meu irmão, me perdoe? Você age como o pai diz aqui, era preciso. Ele não diz que seu filho era merecedor de algo, não. Eu tenho o dever de aceitá-lo de volta e perdoá-lo. E o perdão é um dever nosso, irmãos. É um perdão nosso, é um dever nosso. E o pai então adverte aqui agora no versículo 32, o irmão mais velho, e diz: esse teu irmão, lembrando a ele, porque ele fala, esse teu filho, ele não fala meu irmão, o pai agora corrige, não, esse teu irmão.
Ele estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Mostra a alegria do Pai em ter de volta aquele que literalmente estava morto. Nós não sabemos como essa família segue sua vida, os 2 filhos e o pai, mas o desafio fica para todos que ouvem a parábola. Com qual dos atores dessa parábola você se identifica? Filho mais novo, que assim como os pecadores e publicanos faziam questão de ouvir Jesus, ou filho mais velho, que não participa da vontade soberana de Deus, não se alegram com os que se alegram, não choram com os que choram, mas manifesta ira, inveja, desprezo, soberba. Cuidado, irmão, para que seu coração não te leve para longe da casa do Pai. E pais, sejamos misericordiosos, justos, acolhedores, ternos, honrados, instrutores, pastores, disciplinadores dos nossos filhos. Finalmente, irmãos, nós aprendemos neste capítulo 15 de Lucas tantas lições, que eu gostaria de resumir algumas. Se fosse a alegria do Senhor em achar aquele que estava perdido, Deus não poupou esforço para nos buscar. Deus matou o seu único filho para satisfazer a sua ira. Custou a vida, o sangue de Jesus. A forma terna que Jesus tratava os pecadores, nós temos um Deus que não está longe, Ele está presente, Ele está junto, Ele busca os seus eleitos, Ele ama os seus eleitos, Ele ama a sua igreja, está próximo, íntimo, presente. A forma fria e repugnante que os fariseus tratavam os pecadores, sequer sentavam com eles. É isso que o egoísmo faz. Quando vivemos dissonantes da vontade do Senhor, buscando os nossos próprios prazeres, nós nos afastamos da comunhão de Deus, da comunhão dos irmãos, e tornamos o nosso coração frio e repugnante. A parábola também fala sobre perdão, porque era preciso perdoar aquele que estava perdido, e chega confessando seu pecado: Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, eu não sou digno nem de ser chamado seu filho. E será que é assim que nós expressamos os nossos arrependimentos, ou choramos a chamada lágrima de crocodilo, simplesmente lamentando o que perdemos? Fala como o Senhor revela as motivações do nosso coração. Lembre-se que o amor de Deus por nós é um desafio ao nosso egoísmo e inveja. Ele nos ama. Ele entregou a própria vida por nós. E nós lutamos, brigamos, entramos em discussões tolas na igreja, porque queremos satisfazer a nossa própria vontade e não refletimos o amor de Deus. E finalmente, nós só temos satisfação plena em Cristo. É uma falha humana achar que não somos estimados como deveríamos ser. Ninguém reconhece meu valor. Ninguém dá crédito naquilo que eu falo. Eu não sou amado da forma como eu deveria ser. A minha esposa não me ama do jeito que eu quero. Meu marido não me trata do jeito que eu quero. Meu patrão não reconhece meu trabalho. A igreja não reconhece o que eu faço aqui dentro. Sério que você vive em função da opinião dos outros? Isso se chama temor de homens, não temor a Deus. E aqueles que vivem assim só tendem a fracassar, só tendem a encontrar frustração, vazio, tristeza, porque está fazendo algo para ter benefício próprio. Não está fazendo para a glória de Deus e nem para o seu irmão.
Hebreus capítulo 4, versículo 15 e 16. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Busque, meu irmão, busque o Senhor. Confesse seu pecado. Busque o arrependimento. Coloque diante dele aquilo que tem afligido o seu coração. Porque ele se compadece de você, ele está junto de você. Ele sofreu as mesmas tentações que você sofreu. Ele conhece as nossas fraquezas. Ele entende o nosso coração. E ele é plenamente capaz de nos ajudar e nos transformar a ponto de falarmos o que o texto diz em Filipenses 1, 21. Para mim, o viver é Cristo. E o morrer é lucro. Que possamos abrir mão da nossa própria vida em adoração e honra ao Senhor.